Como montar um plano de crescimento em 5 passos? Você tem uma empresa, mas você não sabe para onde está indo? Você trabalha, você vende, você tem aí seus concorrentes, mas você não tem ali um plano claro de como fazer o seu negócio crescer? Saiba que muitas empresas que fecham é porque não tem essa visão clara, não tem um plano de crescimento e acabam ficando estagnadas. Se esse é o seu caso, fica comigo, porque hoje nesse vídeo eu vou te dar um passo a passo para você criar esse plano de crescimento, mesmo que você esteja começando agora a sua empresa. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Gisele Parente e aqui nesse canal eu ensino você, dono, dona de empresa, a criar uma estrutura dentro da sua empresa para escalar o seu negócio, para fazer o seu negócio crescer. Se esse tema faz sentido aí para você, você está precisando ouvir mais sobre gestão, sobre liderança, sobre como fazer a sua empresa crescer, já curte o vídeo e se inscreva no canal para você ser notificado todas as vezes que novos vídeos forem ao ar. Uma coisa é muito clara: todas as vezes que você não tem um plano, você gasta tempo e dinheiro para alcançar um objetivo. Por quê? Você tenta o caminho 1, não dá certo, você volta. Aí você tenta o caminho 2, volta. 3, volta. 4, volta. 10, volta. E tudo isso faz com que o tempo vá passando e você gaste, né? Investir dinheiro aqui, perdi um pouco aqui, perdi. Isso tudo acontece por quê? Porque não existe um planejamento. Então, muitas vezes, e na maioria delas, esse caminho 1 poderia dar certo. Mas já que não tinha um planejamento, você não conseguiu esperar o resultado acontecer. E aí, quando estava quase acontecendo, você voltou. Imagina uma planta, né, gente? Vamos supor que eu peguei um feijão, plantei o feijão. O feijão brota rapidinho, né? Quem nunca fez a experiência do potinho de feijão lá na escola? Mas eu coloquei o feijãozinho lá na terra, cobri com terra e comecei a regar. Aí, depois de 2 dias, eu fui lá e cutuquei para ver se tinha raiz. Aí imagina aquele grãozinho que estava começando a germinar já, perdeu o ambiente ali de onde ele estava, precisa começar de novo. Aí ele fica quietinho ali. Aí na hora que estão saindo as primeiras raízes, você vai lá e mexe de novo. Ele já se incomoda, volta a latência outra vez. Quando a folhinha começa a sair, você percebe aquela folhinha saindo, você olha de novo. A folhinha murcha e morre. Tudo na nossa vida tem um tempo de amadurecimento. O grão de feijão e todos os processos que você vai executar aí na sua empresa. Por isso é tão importante o planejamento. O planejamento, ele vai trazer para você a visão clara de futuro. E ele vai te ajudar a ter mais paciência, a segurar essa ansiedade que você tem das coisas darem certo. E o que você precisa? Você precisa de um mapa que mostre para você o passo a passo do que você precisa fazer dentro da sua empresa para que você tenha esse resultado. Eu ajudo os meus clientes a fazerem isso todos os dias. E hoje eu vim compartilhar esses 5 passos com você. Bom, o primeiro passo para começar o seu planejamento, você precisa fazer um diagnóstico aí da sua empresa. Então você precisa entender quais são os departamentos que você tem, qual é a equipe que você tem em cada departamento, o que cada pessoa faz, se você tem uma equipe qualificada, se as pessoas sabem o que precisa ser feito, se a sua empresa hoje tem lucro ou se a sua empresa tem prejuízo. Você precisa entender a fundo qual que é o cenário do teu negócio hoje, quais são os pontos críticos da sua empresa hoje. Aonde você precisa colocar energia para que as outras coisas comecem a fluir. Quais são os 20% que você precisa atacar para ter 80% de resultado no seu negócio? Então esse é um diagnóstico. É esse olhar 360 da sua empresa. Feito isso, você precisa estabelecer objetivos. O que eu quero para minha empresa? Tenta
colocar pelo menos aí objetivos para os próximos 6 meses, só para você treinar. Então, o que eu quero para a minha empresa? Você pode utilizar para traçar metas uma ferramenta chamada SMART, que vai ajudar você a traçar metas específicas, definidas, atingíveis, relevantes e com um prazo, né, um tempo determinado. Então, por exemplo, você pode falar assim, bom, eu quero criar aqui uma meta para o meu faturamento. Opa, faturamento, já fui específico. Valor de faturamento. Quanto que é o faturamento? Meta definida, o M. Quanto que é o faturamento? O faturamento, ele precisa ser 300 mil reais por mês. Ok, meta definida. Atingível. O que eu posso fazer hoje que é desafiador com a estrutura que eu tenho, por exemplo? Opa, boa. Uma meta desafiadora para 6 meses pode ser, em vez de 300, 350 mil, e eu vou aumentando pouco a pouco. Show. Também não adianta você, de repente, querer sair de uma meta de 290 mil para uma meta de 500 mil. Porque se você quer aumentar seu faturamento para 500 mil, provavelmente você vai ter que investir. Você vai ter que investir em equipe, você vai ter que investir talvez em equipamento, talvez o teu espaço físico hoje não comporte, precisa ser relevante. Poxa, se hoje o meu faturamento é 290 mil, faz sentido eu criar uma meta de 300 mil? É relevante para o negócio? Vai ser desafiador para a equipe? Não. Puxa vida. Então, eu preciso trabalhar melhor esse conceito, né? Vamos entender aqui. Como eu falei, 290 para 300 não é relevante. Vamos aumentar um pouquinho isso. E, principalmente, eu preciso ter um tempo determinado. Eu vou atingir um faturamento de 350 mil em 6 meses. Ótimo. Determina o tempo. E aí você vai acompanhando esse faturamento até você atingir 350 mil, até você estabilizar no 350 mil, e aí está na hora de colocar uma meta maior, porque a meta, ela não pode ser o teto da sua empresa. A meta, ela precisa ser o chão, a base. Toda equipe tem que bater a meta todo mês. E precisa ter uma meta mais ousada, uma meta mais desafiadora, para que a equipe busque isso, certo? É importante também, depois que você fez um diagnóstico interno da sua empresa, que você estabeleceu os objetivos, as metas do seu negócio, que você faça uma análise de mercado. Você pode utilizar uma ferramenta chamada análise SWOT, ou FOFA, né, trazendo para o português. Quando nós falamos de análise SWOT, nós falamos sobre olhar forças e fraquezas internamente, o que você tem de bom e o que você precisa melhorar. E nós falamos de oportunidades e ameaças, que é olhar o cenário externo. E através disso, você traça um plano de ação que te ajuda também a atingir essas metas que você estabeleceu dentro da sua empresa. Feito isso, no quarto passo, você precisa criar os indicadores. Então, você precisa olhar para os objetivos, as metas que você traçou, e você precisa falar, como é que eu meço isso? Como é que eu sei se eu estou perto ou longe desse objetivo que eu tracei? Crie indicadores. E o quinto passo, você precisa montar um plano de ação. O que fazer, como fazer, quando fazer, quem são os responsáveis e qual é o prazo de execução, para você aproveitar as forças da sua empresa, para você mitigar, para você acabar com as fraquezas, criar uma empresa mais forte, para você aproveitar as oportunidades do mercado com as forças que você tem e para que você possa reduzir as ameaças que o mercado está trazendo para o seu negócio. Quando você cria esse plano de ação baseado em todas essas análises, você tem um planejamento que vai levar você para o crescimento. E se você precisa de ajuda
para criar todo esse planejamento, eu vou deixar o link aqui embaixo da consultoria Visão e Ação. A consultoria Visão e Ação, eu costumo falar que ela é uma consultoria express. Como é que ela funciona? Eu faço esse diagnóstico na sua empresa, ou seja, eu mando um questionário para você, você responde o questionário, eu tenho um diagnóstico da sua empresa. E aí nós vamos nos reunir em 2 horas ou 3 horas de conversa, aonde eu vou identificar com você quais são os pontos críticos que precisam ser trabalhados e desenvolvidos. Nós vamos estabelecer esses indicadores e nós vamos criar um plano de ação express para que você tire a sua empresa do estado que ela está hoje e mude já os resultados da sua empresa nos próximos 90 dias. Essa consultoria, ela tem ajudado muitos empresários e empreendedores a ter uma visão mais focada, é isso que eu escuto dos meus clientes, do que precisa ser feito dentro da empresa. Então, se você quer conhecer mais sobre a consultoria Visão e Ação, clique no link aqui na descrição e entre em contato com um de meus consultores. Tá bom? Agora, se você quer aprender um pouco mais como fazer um planejamento estratégico, algo mais detalhado para sua empresa, assista essa aula.